Vem aí mais uma big aula com o professor de História, Ricardo Carvalho, que vai contar pra gente tudo sobre aquele cara do bigodinho que infernizou o mundo na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bem, nós escolhemos para esse nosso primeiro encontro o tema Hitler e a ascensão do nazismo. Muita gente me pergunta, meus alunos me questionam, quando a gente está na sala de aula discutindo Segunda Guerra, nazifascismo, se Hitler é resultado das contingências históricas, se ele na verdade é o fruto da crise do período entre guerras, ou se na verdade ele é a expressão do mal, o ápice da indiferença em relação à humanidade, a própria expressão do mal que conduziu a história para a hecatombe que foi a Segunda Guerra. Bem, antes de dizer minha opinião, antes de dizer a vocês o que eu penso sobre isso, vamos para aqui alguns dados históricos e biográficos. Hitler era austríaco. Hitler nasceu numa pequena cidade chamada Braunau, filho de Alois Hitler, um oficial da alfândega austríaca, e de Clara Hitler, uma jovem de origem camponesa. Hitler cresceu como uma criança absolutamente normal. Quase nada chamava atenção no seu comportamento daquele que viria a ser o grande ditador da Alemanha durante o período entre guerras. Cresceu como um aluno mediano, absolutamente normal, e aos 11, 12 anos de idade migrou junto com seus pais para a cidade de Linz, na fronteira, como eu disse, da Áustria com a Alemanha. Ao completar a sua puberdade, Hitler dirigiu-se para Viena. Tinha aspirações artísticas, sonhava em se transformar em artista plástico, arquiteto, mas teve todas essas suas intenções frustradas ao ser rejeitado ao tentar ingressar na Faculdade de Artes Plásticas de Viena. Migrou para Munique no início da fase adulta e lá tentou ingressar no início da Primeira Guerra Mundial no exército alemão. Foi rejeitado, insistiu algumas vezes até que foi aceito e finalmente partiu para a guerra, aonde lutou ao lado das tropas alemãs contra as tropas aliadas durante a Primeira Guerra Mundial. Ferido, Hitler retirou-se do conflito, foi levado para um hospital de campanha onde lá, numa tarde sombria, recebeu a notícia, era dia 11 de novembro de 1918, de que a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. Hitler manteve-se no exército ainda durante um certo tempo, trabalhando como lavador de banheiros, descascador de batatas, mas a sua capacidade impressionante de discursar, de emocionar as pessoas, as multidões, acabou levando Hitler a exercer um papel quase de espião dentro do exército alemão. Foi assim que ele conheceu, no início dos anos 20, um partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse partido, diga-se, tinha condições ideológicas e pensamentos muito próximos das ideias que nutria o jovem Adolf Hitler. Falava, por exemplo, de expansionismo. Dizia que era preciso que a Alemanha construísse o chamado espaço vital, necessidade premente para um povo que se considerava superior aos outros povos. Esse Partido Nacional Socialista, ou em resumo nazi, Nationalsozialisme, ou seja, a sigla nazi, daí a expressão nazis, nazistas, dizia também que era preciso aberrogar o Tratado de Versalhes, o humilhante tratado que tinha sido assinado com a Alemanha logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Esse partido também pareceu muito interessante a Hitler, porque, entre outras coisas, propunha também que fossem eliminados aqueles indivíduos considerados não alemães. Ou seja, um discurso que, queira ou não, tendia ao antissemitismo, ou seja, a perseguição aos povos semitas, ou, em resumo, ao povo judeu. Em algumas regiões da Alemanha, os judeus chegavam a ser donos de 10, 15, 20% do capital comercial e de muitas terras também. Esse sentimento antissemita que o nazismo foi captando aos poucos significava não só o preconceito antissemita, como significava também, quem sabe, a absorção dessas riquezas que ajudaria na recuperação da Alemanha. Hitler, no início, com algumas dificuldades de relacionamento dentro do partido, foi ganhando espaço. Ganhando tanto espaço que em 1923 ele organizou o famoso Putsch da Baviera, ou o golpe da cervejaria, uma fracassada tentativa de tomar o poder que acabou com a sua prisão. Hitler foi condenado a 5 anos de cadeia, dos quais cumpriu apenas alguns meses numa prisão que lembrava quase um hotel 5 estrelas, recebia visitas, prêmios, cartas, se transformou num político extremamente famoso dentro da Alemanha, um dos mais populares políticos da Alemanha. Aliás, aproveitou o período que esteve preso para redigir Mein Kampf, um livro que é um misto de discurso autobiográfico e panfleto político, em que ele defende ideias como a teoria do espaço vital, tem um sentimento fortemente antissemita, defende a aberrogação do Tratado de Versalhes, e ao sair da cadeia, as condições do partido não iam boas.
Lembre-se que a Alemanha foi ajudada seriamente, fortemente pelos Estados Unidos. Plano Dawes, Plano Young, planos de ajuda financeira que fizeram com que a Alemanha se recuperasse, pelo menos momentaneamente, da crise do período entre guerras. Isso não era bom para o partido. Mas Hitler e seus comparsas nazistas não perdiam por esperar. A crise de 29 veio, arrasou completamente a economia capitalista mundial e atingiu em cheio aqueles países que dependiam dos Estados Unidos. A Alemanha foi atingida, índices inflacionários impressionantes, caos, desemprego. Em cima disso, o partido nazista continuou a crescer. Imagine, isso é uma pausa que é interessante a gente fazer. Lembrem-se que o nazismo, o fascismo, eram doutrinas que se alimentavam da crise, da desesperança, dos anseios salvacionistas e messiânicos desses homens que, ao mesmo tempo que tinham uma fala empolgada, ele, Mussolini, Perón, Salazar, Franco, ao mesmo tempo eles tinham uma outra capacidade de agregar em torno de si os ideais de transformação, as fantasias de crescimento desses povos. O que aconteceu? Hitler, então, se candidata a presidente da República. Perde, criticando a democracia, dizendo que na verdade queria a chancelaria. Ele perde as eleições em 1933, para no ano seguinte ser convidado a ser chanceler da Alemanha pelo presidente eleito Hindenburg e finalmente, com a morte de Hindenburg, com o apoio de uma boa parte do parlamento alemão, conseguir ser indicado como Führer, guia, líder supremo da nação alemã, e assim poder colocar em prática os seus planos ambiciosos de expansionismo que levariam a Alemanha e o mundo ao caos, à hecatombe, ao cataclismo da Segunda Guerra Mundial. Você deve estar se perguntando assim, Ricardo, e aquela pergunta do início? E Hitler, ele é fruto da história ou a história é resultado de Hitler? Bem, eu vou dizer a vocês, eu acredito que na verdade nem uma coisa nem outra, ou as duas ao mesmo tempo. Na verdade, Hitler é a expressão do mal. Ele é o ápice realmente do sentimento de absoluta indiferença em relação ao sofrimento humano. Mas se não fossem as condições históricas daquele momento, talvez ele não tivesse conseguido chegar ao poder, fosse mais um louco, mais um ufanista da história. Eu acho que foi a junção do mal com o mal. Foi a junção das condições históricas ideais com um homem que expressava fortemente um sentimento de absoluta amoralidade. Pois é isso aí. Um grande abraço para vocês, um bom vestibular e até a próxima.